Então vamos lá. Hoje, né, nas últimas semanas, nós estávamos trabalhando com interpretação de textos, né? E aí, através da interpretação de texto, a gente tinha algumas questões relacionadas à parte da gramática. Hoje não, hoje a gente vai ver especificamente um pouquinho sobre os adjuntos adverbiais. Quando a gente fazia lá na interpretação de texto, a gente tinha, por exemplo, eu estive em sua casa ontem. Ontem é advérbio de tempo, de lugar, né? E a gente ia fazendo atividade. Então, hoje a gente vai ver mais especificamente o que seria um adjunto adverbial, tá bom? O adjunto adverbial, olha só, é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, a gente tem nas frases aqui, ó. Observe as frases abaixo. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, um lápis. Eles se respeitam muito. Essa palavrinha muito, ela está relacionada ao quê? Você consegue perceber, Vinícius? O que eles fazem muito? Eles se respeitam. Tá vendo? Então, a palavrinha muito, ela está tá adicionando uma informação a respeito do verbo respeitar. Aqui na segunda frase, a gente tem assim: seu projeto é muito interessante, ó. Temos novamente a palavra muito. Então, essa palavra muito está relacionada à palavra interessante, não é? É interessante. Muito ou pouco? Ah, muito interessante. Então, nesse caso aqui, a gente tem um adjetivo interessante. E aí nós temos a palavrinha muito, que é o nosso advérbio, né? Que está modificando, está dando uma intensidade, né? A essa coisa que é interessante. O time jogou muito mal. Como o time jogou? Ah, muito mal. Aí a gente tem um advérbio, né? Do modo. Como é que ele jogou? Bem ou mal? Qual foi o modo? Então, jogou mal. Mas e aí, como é que foi? Muito mal. Então, a gente tem novamente o advérbio muito, dando uma intensificando essa palavra mal, tá bom? Então, isso que eu expliquei aqui, a gente tem aqui embaixo, ó. Nessas três orações, muito é adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitam, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo interessante, que é o núcleo, ou seja, a palavra mais importante, né, do predicativo do sujeito. Na terceira opção, muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo, que foi quando eu expliquei. Como ele jogou? Qual foi o modo? Bem ou mal, né? Então vamos dar continuidade. Olha só. Agora nós temos um outro exemplo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Aqui nós temos três coisas relacionadas ao verbo voltarei, tá? Então, três coisas relacionadas ao verbo voltarei. Se eu dissesse amanhã voltarei, então, ou voltarei amanhã. Então, esse amanhã está indicando para mim, ó, um tempo. Quando que você voltará? Ah, voltarei amanhã. Se eu dissesse voltarei de bicicleta, como você vai voltar? A pé, de ônibus?
Não, voltarei de bicicleta. Está indicando aqui, ó, o meio, como eu voltarei. Ou se eu dissesse, voltarei àquela velha praça, né? Aí a gente tem essa crase aqui, que é como se tivesse um para aquela. Voltarei para aquela velha praça. Para onde você vai voltar? Para aquela velha praça. E aí a gente tem o nosso adjunto adverbial de lugar. Tá ok? Vocês estão entendendo? Então, o verbo eu voltarei. Essas palavrinhas que ficam relacionadas ao verbo, a gente vai chamar de adjunto adverbial, tá bom? Ok. Então, nós temos vários tipos de adjunto adverbial. Vários tipos. Então, os mais comuns são esses aqui, ó. Adjunto adverbial de modo. Bem, mal, melhor, pior, assim, diferente, igual, felizmente. E quase todos terminados em mente, tá bom? Felizmente, alegremente, divertidamente, tá bom? Então, a gente tem um exemplo, ó. Felizmente, a criança chegou. Então, vamos ver, vamos confirmar que isso é um advérbio. Felizmente, a criança chegou. Ó, essa palavra felizmente está relacionada ao quê? Ao chegou. Ai, felizmente chegou. Ufa, que bom que ela chegou, tá bom? Adjunto adverbial de tempo. Aí nós temos hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, ainda, agora. Ontem, jantamos juntos. Ora, ontem, ó, jantamos. Quando nós jantamos? Ontem, ok? Ok. Adjunto adverbial de intensidade. Muito, pouco, mais, menos, bastante, extremamente, intensamente. Gostamos muito da apresentação. Eu poderia dizer também, gostamos pouco, gostamos bastante, tá bom? Adjunto adverbial de negação. Não, nunca, jamais. Não estamos na mesma classe. Não estamos. Adjunto adverbial de afirmação. Sim, certamente, realmente. Então, ó, certamente faremos o curso. Então, vocês farão o curso? Certamente. Adjunto adverbial de dúvida. Talvez, acaso, provavelmente. Provavelmente chegarei atrasada. Então, esses são os mais comuns. Quando a gente estuda advérbio, né? Lá no 7º ano, a gente estuda essas classificações aqui do advérbio. Eu, inclusive, dei aula sobre isso no 7º ano ontem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tem lá no nosso YouTube, tá a nossa aula de ontem, tá bom? Então, agora nós temos aqui também, olha, adjunto adverbial de finalidade, tá? O que é um adjunto adverbial de finalidade? Fez isso para quê? Com qual finalidade, tá bom? Então, ó, a fim de ou para. Eu me esforcei para a prova. Então, você se esforçou tanto, ó, se esforçou tanto. Para quê? Para a prova. Com que fim? A fim de quê? É sempre interessante esses que a gente chama assim de macete, né? Essas dicas de fazer essa pergunta. Para quê? Finalidade. Com que fim? Tá bom? Adjunto adverbial de matéria. De ou a partir de. Um exemplo, o caderno é feito
de papel reciclado. Então, ó, é feito de quê? De papel reciclado. Então, é o material, é o advérbio de matéria, de qual material que foi feito. Adjunto adverbial de lugar. Aqui, ali, lá, acolá, acima, abaixo, embaixo, dentro, fora, longe, perto, em cima, em casa. Ficamos em casa. Então, ó, vocês ficaram onde? Em casa, ok? Adjunto adverbial de meio. Por, a, de, entre. Ó. Qual meio? Viajamos de carro. Vocês viajaram como? Qual meio que vocês utilizaram para a viagem? Ônibus, carro, avião? Não, nós viajamos de carro. Adjunto adverbial de concessão. Todavia, contudo, se bem que, apesar disso. Então, ó, saímos. Apesar da neve. Adjunto adverbial de argumento. Chega de, basta de, chega de brigas. Chega de quê? Chega de brigas. E aí, agora, nós vamos aqui, ó, achar os adjuntos adverbiais e classificá-los, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, Pedro trabalhava em Goiânia. Qual seria o adjunto adverbial dessa frase? Oi, professora. A gente tem a frase aqui, ó. Pedro trabalhava em Goiânia. Vou fazer o primeiro, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. Pedro é o sujeito, trabalhava é o verbo e o em Goiânia é o adjunto adverbial, ou seja, ele está adicionando uma informação para o verbo. Pedro trabalhava. Ué, onde Pedro trabalhava? Em Goiânia. Então, a gente pode dizer que aqui nós temos um adjunto adverbial de lugar, tá bom? No segundo agora, ó, nós temos parentes no Recife. Então, novamente aqui, ó, nós temos no Recife, ó, que também é um adjunto adverbial de lugar. Na letra C, ó, Ricardo não trabalha hoje. Então, ó, não trabalha quando? Hoje. Então, nessa aqui, nós temos um adjunto adverbial de tempo. O aluno está escrevendo bem. Como esse aluno está escrevendo? Está escrevendo bem ou mal? Qual é o modo? Ah, ele está escrevendo muito bem, ele está escrevendo bem. Então, nós temos um adjunto adverbial de modo. Ok? Então, vamos só relembrar, ó, que, por exemplo, aqui, ó, trabalhava em Goiânia. Ele está retomando, né, ele está adicionando uma informação ao verbo trabalhava. Nós temos parentes no Recife, ó. Temos lá no Recife, ó. Ricardo não trabalha hoje, ó. Ele não trabalha, ó. Estamos retomando aqui, adicionando ao verbo trabalha. Escrevendo bem. Então, como você está escrevendo? O aluno, né? Está escrevendo bem. Eu voltei aqui só para a gente lembrar que o adjunto adverbial ele vai sempre completar vai modificar, na verdade, né, o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio, tá bom? Então, vamos para o próximo agora. Relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Conversamos sobre a reunião.
Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. Ela vive para os filhos. Nós iremos ao casamento, com certeza. O poço secou com o calor. Então, vamos lá. Vinícius, me ajuda nessa daí. Vamos ver o que você já conseguiu entender. Pode começar pelo que for mais fácil para você. Por exemplo, ó, na letra B nós temos a palavra talvez. O que esse talvez indica? Afirmação, assunto, causa, dúvida ou finalidade? Peraí. Pra mim. Deixa eu pausar aqui um pouquinho, então, a gravação para a gente poder falar e depois eu volto. Professor, eu errei 3 e acertei 2. É? Então, vamos lá, eu vou explicar aqui, ó, mais uma vez, tá bom? Olha, conversamos sobre a reunião. Então, aconteceu uma reunião. Essa reunião foi sobre o quê? Qual foi o assunto dessa reunião? Bom dia, professor. Tá? Oi, Denilson, tudo bem? Boa tarde. Que ótimo, chegou numa hora muito boa. Olha lá, vou voltar aqui, tá? Hoje nós estamos falando sobre adjuntos adverbiais, que são palavras que modificam, né? Complementam de alguma forma um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Aí você vai perceber aqui, olha só. Conversamos sobre a reunião. Então, nós temos aqui o verbo conversar. Conversaram? Sobre o que vocês conversaram? Qual foi o assunto? E aí a gente colocou aqui, ó, o número 2 na letra A, tá bom? Que é o assunto. Eu vou até colocar aqui ao lado para reforçar. Letra B. Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. Olha que interessante. Na letra A gente viu aqui eu falei, né? Conversaram sobre o quê? Qual foi o assunto? Então, o que está em negrito aqui, que é o nosso adjunto adverbial, ele está relacionado com a palavra conversamos, né? Com o verbo conversamos. Na letra B, a gente tem assim, ó, talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. A pessoa acha aqui que talvez seja o quê? Melhor. Então, aqui, a palavra talvez, ela já está relacionada ao adjetivo melhor. Olha que dúvida, olha que dúvida. Eu acho que é melhor mudar a data. Será que é? Tá? Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de dúvida. Ela vive para os filhos. Nossa, essa mulher trabalha tanto, pega o trem todo dia, vai lá para o centro do Rio. Ela vive para os filhos, ó, ela vive. Tudo que ela faz é pelos filhos dela. Ou seja, para que ela faz isso tudo, gente? Por que ela faz isso? Com que fim? Qual é a finalidade? O que ela vai conseguir com isso? Não, ela faz tudo pelos filhos, tá bom? Então, aqui é finalidade. Isso eu não entendi. Não entendeu? Não. Então, aqui a gente está falando sobre o verbo vive, tá? Ela vive. Poderia falar ela vive. Ela vive? Aí fica meio assim, né? Ela vive para os filhos. Ela faz de tudo por eles. Então, esse trechinho aqui, ó, para os filhos, né? Por que ela faz isso tudo? Para os filhos dela. É só a gente fazer essa perguntinha assim, ó, para o verbo. Por quê? Por que ela vive desse jeito, né? Vive agitada, trabalha tanto. Com que fim? O que ela vai ganhar com isso? Qual é a finalidade? Tá bom? Então, esse trechinho que está em negrito, que eu sublinhei, é que a gente diz que é a finalidade, o porquê que ela faz isso. Tá bom? Mas a gente tem mais uns aqui, Denilson. Pode deixar que você vai entendendo, tá bom?
Nós iremos ao casamento. Com certeza. Aí eu falo, gente, olha só, a minha prima vai casar, vocês irão ao casamento? Aí vocês vão dizer, com certeza nós iremos. Ou seja, está afirmando, tá bom? Aqui é a afirmação. Letra E. O poço secou com o calor. Olha que interessante, Denilson, para você que chegou agora. Eu fiz a seguinte pergunta aqui para o Vinícius. Vinícius, o poço, ele secou. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Ele secou por quê? Aí o Vinícius me respondeu assim, ó. Por causa do calor. Tá vendo? Então a gente já achou aqui a resposta, ó. Ele secou por quê? Qual foi a causa? Tá bom? O calor. Então existem algumas dicas, algumas coisinhas simples que ajudam a gente a perceber, né? É só a gente fazer a pergunta, na verdade, para o verbo ou para o adjetivo. Se eu disser, por exemplo, assim, olha, o Denilson estava doente, né? Hoje ele está bem melhor. Ele está muito melhor. Então, eu tenho a palavra melhor como uma coisa principal. Vou escrever aqui para você entender, ó. Denilson está muito melhor. Então, nós temos aqui a palavra melhor. Como o Denilson está? Ah, ele está melhor. Só que eu coloquei essa palavra muito na frente da palavra melhor. Que eu quero dizer que ele está muito melhor. O que eu fiz com essa palavra melhor? Eu intensifiquei ela num sentido positivo, não foi? Ele está muito melhor. Então, eu digo que esse muito aqui, ele é um adjunto adverbial de intensidade. Ou seja, ele intensificou a palavra melhor. Tá bom? Ah, eu pensei que eu tinha deixado mais um aqui, mas não tem problema. Na próxima aula, eu vou trazer mais coisas sobre isso. Por quê? Vou voltar um pouquinho aqui, Denilson, para você ver, ó. Tudo isso que a gente tem aqui são tipos de adjuntos adverbiais, tá vendo? Modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida. A gente tem a finalidade, matéria, lugar, meio, concessão e argumento. Então, hoje a gente trabalhou só alguns, tá vendo? Bem pouquinho. Na próxima aula, a gente vai trabalhar mais ainda, tá bom? A redação desta semana, tá? Vai ser, eu deixei aqui um texto para vocês, falando sobre crianças autônomas geram sociedade melhor. Então, vocês vão dar uma lida nesse texto. Não precisa copiar o texto no caderno, só para ajudar vocês na hora de escrever, tá bom? Ok. E aí a atividade é, a partir da leitura do texto motivador e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Então, o que vem a ser um texto dissertativo argumentativo? Uma dissertação é quando você fala sobre alguma coisa, né? Você fala sobre aquela coisa, você fala os prós, os contras. E argumentativo é quando você pode usar algumas coisas que você já leu ou que você já vivenciou para sustentar o que você está falando, a ideia que você está falando, tá bom? Então, resumindo, vocês vão escrever o que vocês pensam sobre isso, utilizando a vivência de vocês, o texto que eu indiquei e mais alguma outra fonte que vocês queiram utilizar. O tema é desenvolvimento da autonomia em crianças e jovens. Como a escola e a família podem ajudar nesse processo? Então, quando a gente diz que a criança tem autonomia, é que a criança consegue fazer as coisas sem ter que ficar dependendo
de outra pessoa. Então, eu quero que vocês falem para mim como é que vocês acham que a escola, nós professores, toda a estrutura educacional, a família de vocês ou os amigos, como que eles ajudam na formação? Vocês podem falar no geral de crianças e jovens ou podem falar sobre vocês mesmos, né? Na juventude, nos adolescentes. Como a gente consegue ajudar vocês a se tornarem seres mais autônomos, né? Donos de si, com um pensamento legal, assim, você consegue discernir sobre algumas coisas, tá bom? E aí a gente tem umas sugestões aqui, ó, de argumentos, de coisas que vocês podem ajudar, que podem utilizar na hora de escrever. Primeiro, número 1, a escola deve proporcionar os modos possíveis de agir na resolução de problemas e permitir que seus alunos experimentem e busquem soluções de acordo com o seu pensar. Ou seja, se o aluno está enfrentando algum problema no ambiente escolar ou na vida, o que a escola pode fazer? Mostrar para ele quais os caminhos, né, que ele pode seguir, mas permitir que ele mesmo busque soluções de acordo com o que ele pensa, tá bom? Valorizar o pensamento individual do jovem. Número 2, pais que assumem uma postura de que são incapazes de errar, na intenção de servir de modelo para os filhos, podem se tornar modelos distantes e inalcançáveis. Mostrar erros e incapacidades é mostrar-se humano. E essa é uma atitude que muito favorece o desenvolvimento da independência infantil. Eu estava até falando sobre isso aqui agora, há pouco, com meu esposo. O que acontece? A gente, às vezes, vou falar agora no meu lado como mãe, né? Nós como pai e mãe, né? Como pais, às vezes a gente quer mostrar para os nossos filhos que nós somos invencíveis, que a gente aguenta, que a gente faz, que a gente consegue. Só que às vezes não é isso. Às vezes se a gente mostra, poxa, eu fracassei ali, como eu poderia ter feito melhor. Isso é importante, porque a criança sente a liberdade, né, de também poder errar e aprender com os seus erros, tá bom? Então é isso que esse argumento número 2 está querendo trazer para vocês. Que uma postura, de repente, de um pai ou de uma mãe, de um avô, um responsável, né, pela criança, de que ele é certo, ele faz tudo certo, de repente não seja tão boa para a formação do pensar desse indivíduo, tá bom? Aí, 3 coisinhas que vocês não podem esquecer. Primeiro, usar a terceira pessoa do singular, ou seja, você não vai falar como se você estivesse falando sobre você. Você vai falar no geral, os jovens, o pai, a criança, tá bom? Usando a terceira pessoa. A segunda coisa, não pode esquecer do título. E a terceira coisa, não se pode utilizar teorias ou ideologias religiosas para abordar o tema, tá bom? Então, vocês vão vão se basear em argumentos mais sociais do que religiosos. Não pode usar nada sobre religião, tá bom?